Puta que pariu. Foi, mano? Legalizou. Caralho, legalizou, mano. Olha os doidão festejando aí. Pelo menos é bom, né, mano, agora. Vamos pra aqui. Olá, eu sou o Vinícius Calderoni e este é o primeiro episódio do podcast de Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva, bem-vinda. Olá, obrigada. Nossos convidados muito especiais, Kiko Meirelles, diretor-geral da série. Bem-vindo, Kiko. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. E o roteirista-chefe dessa jornada para um Brasil alternativo, onde a maconha é legalizada, Chico Matoso, bem-vindo. Obrigado, um prazer. Nesse podcast a gente vai falar sobre como é que surgiu essa série, a experiência da sua criação e também sobre a repercussão desse Brasil fictício dentro do Brasil real. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar falando sobre a concepção. O primeiro episódio se chama Semente. Vamos falar sobre a semente, sobre a criação de Pico da Neblina. Queria que vocês falassem um pouco das origens. Quando e como surgiu a semente de Pico da Neblina e um pouco do processo de desenvolvimento. Eu acho que eu conto primeiro só um pouquinho de como surgiu e depois o Chico emenda contando da trabalho de desenvolvimento. A ideia original da série surgiu, acho que em 2013, quando rolou a lei da TV, de que os canais no Brasil, né, a cabo, iam precisar transmitir também conteúdo produzido aqui. A gente, na O2, sabia que muitos canais com quem a gente não tinha parcerias ainda iam procurar a gente em busca de séries, de conteúdo original. Então, eu me encontrei com um grupo de amigos da faculdade para todo mundo ter ideias e imaginar, assim, possíveis séries para a gente apresentar para os canais. E o Cauê Larata, que é um grande amigo da faculdade e que depois foi um dos roteiristas da série, lá ele deu a ideia. E se a gente fizesse uma série sobre um cara que era traficante de maconha, mas a maconha foi legalizada no Brasil? E aí, a partir dessa premissa, que eu adorei, contei lá para as produtoras dentro da O2, todo mundo gostou muito da ideia. Com isso, a gente montou um time de roteiristas, o Chico, o Cauê, a Mari Trent e o Marcelo Starobinas, e eles desenvolveram brilhantemente um roteiro do primeiro episódio, uma bíblia dessa primeira temporada, e com isso que a gente foi até a HBO, que já era um parceiro de longa data da produtora, e a série, a partir daí, a HBO gostou muito e virou uma produção original da HBO e depois desenvolveu os 10 episódios. O Chico pode contar mais desse processo inteiro, mas começou dessa primeira ideia do Cauê numa conversa informal entre amigos da faculdade, assim. Eu entrei quando fui convidado para ir na O2, justamente para conhecer os projetos que eles estavam desenvolvendo, e no meio dos projetos tinha esse que chamou minha atenção na hora, que era exatamente isso, era uma premissa que o Cauê tinha desenvolvido, que basicamente se perguntava o que aconteceria se um traficante se aventurasse no mercado legal. Eu pirei na ideia de cara, me pareceu uma daquelas ideias que gera frutos imediatos, assim, eu senti que não tinha uma série ali, tinha umas 10 séries, porque as possibilidades do tema, de para onde você pode ir, são infinitas, né? E aí topei e entrei. E aí, junto com o Cauê, a Mariana e o Marcelo, a gente começou a se perguntar que protagonista era esse, quem era esse cara. Inicialmente, a ideia original era que ele fosse um grande traficante, que ele fosse um cara que fosse tipo um chefe do tráfico, que decidisse meio largar tudo e se regenerar. E aí, na conversa, já na sala de roteiro, a gente começou a perceber que era mais interessante a gente começar de baixo essa história, até por uma questão de empatia com o personagem, para a gente se conectar melhor com ele, mas também pensando no longo prazo, para onde a série estava indo. Se ela fosse ter segundas, terceiras, quartas temporadas, era legal a gente acompanhar a trajetória desse personagem desde o princípio. Eu queria só traçar um panorama em relação ao mercado, né, da maconha, porque a gente começa a série, hoje em dia tem umas pesquisas que indicam que, por exemplo, já injetaria na economia latino-americana 10 bilhões de dólares se a maconha fosse legalizada hoje. Vocês partem desse momento, basicamente, né, nessa série, para quem já assistiu esse primeiro episódio, pra gente entender melhor esse contexto ali em que vocês estão começando. A gente se perguntou muito sobre em que momento começar essa história.
Porque ela podia ter começado muito antes. Ela podia ter começado no momento em que se começam os debates sobre a legalização da maconha. Ou já começar no momento em que a maconha foi legalizada. Mas nos pareceu que era mais interessante a gente não se debruçar muito sobre como que a maconha vai ser legalizada, porque nos pareceu que isso ia trazer mais burocracia do que drama, assim. Embora o assunto seja interessante, dramaticamente nos pareceu que, assim, começar com esse empurrão na história, assim, quase como se, assim, alienígenas pousaram na Terra e a gente começa a história a partir daí. O nosso alien é essa legalização da maconha pelo Congresso, que é uma coisa um pouco irreal, se a gente considerar o contexto brasileiro, mas que pra gente tinha um potencial imenso da gente explorar a partir daí a trajetória desses personagens. E a gente imaginando o nosso protagonista, quando a gente decidiu ir pra esse caminho o protagonista vai ser um pequeno traficante que comercializa só maconha, se a gente fosse pegar o debate muito lá no começo do debate, o papel dele e o que a vida cotidiana dele muda com um debate que está acontecendo no Congresso, que vai levar meses para ser aprovado, é nada. Então a gente foi a partir dessa mudança imediata e também com a graça de ver, né, numa lei que tem esse potencial de transformar tanto, de injetar tanto dinheiro e mudar tanto hábitos e costumes no Brasil, de ver como isso aos poucos vai acontecendo, de como, né, as primeiras lojas iam funcionar, como os primeiros negócios iam funcionar, como o choque da visão das pessoas antes da lei e depois ia acontecer, como isso ia se tornar mais ou menos gradual, o preconceito ao longo do tempo. Então, a brincadeira de usar esse começo da lei também tem a ver com isso. Pegando o gancho disso que vocês falaram, a série começa justamente no cotidiano do trabalho do Biriba ali, como seu cotidiano de pequeno traficante, preparando ali a maconha que ele vai vender, e ao mesmo tempo as notícias todas disso que o Chico falou como esses entraves burocráticos da discussão, do avanço, e a gente já começa com essa discussão no Congresso, e sobre isso a gente tem um sobe-som, vamos ouvir. Deputado delegado Brandão. Alô, delegado nosso, se liga. Senhores deputados e senhoras deputadas, onde é que a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? Essa planta, o que ela vai trazer de bom? Delegado é nós, carai. O que ela traz de bom? Então, por Deus, pela família e pelo Brasil, eu voto contra. Aí eu Que maravilhoso, né? Um pouco poder reviver essa sensação do Congresso, que a gente viveu muito nas votações todas do impeachment, nesse outro assunto, né? E com uma surpresa, né? Porque de alguma surpresa, assim, quando confrontado com essa situação, você nunca vai pensar que as pessoas que vivem na ilegalidade vão estar do lado Da proibição, da né? proibição, exatamente, dos que supostamente são os mais conservadores, né? E do policial, né? Todos os traficantes ali Exatamente. apoiando. Essa é uma das cenas que a gente sabia desde o roteiro, que era das mais irônicas e que tinha um potencial de ficar muito divertida. E, de fato, todo mundo que assiste se diverte muito. Só um pequeno parênteses, um comentário, que o delegado Brandão, que a gente ouve e tal, que é esse cara, o gaúcho, que defende, por Deus, contra as drogas, é o Rodrigo Pesavento, que é o diretor do episódio 6. Olha! A gente, quando a gente tava gravando todos os deputados e tal, quem que ia ser, cada um, a gente fez algumas opções de delegado Brandão. E aí o Pesa foi, enfim, pôs o terno ali, fez a versão dele, a gente achou que ficou muito divertido e usamos. Então, tem essa brincadeira interna também da gente pra equipe. E agora, enfim, pra vocês saberem, ele é um dos diretores da série também. Magnífico, genial. Eu queria aproveitar e lançar um pouco de polêmica, Camila, se puder. Polêmica não, na verdade, uma coisa que acho que é um desdobramento natural, porque estamos falando muito desse universo, né, da liberação da maconha e tudo mais, e eu queria ouvir a opinião pessoal de cada um de vocês, assim, claro que talvez não dá tempo de ser um tratado, mas assim, a opinião pessoal de vocês a favor, contra a legalização, e certamente vocês pensaram muito nisso durante a feitura de todo esse processo e já pensavam antes, e certamente fazendo uma série que fala sobre isso, vocês pensaram ainda mais. Eu acho que o Chico, ele é roteirista, ele é mais eloquente que eu, bom com as palavras, então ele vai falar muita coisa muito inteligente e a opinião vai ser muito parecida com a minha. Então eu vou deixar o Chico falar e essa eu corroboro antes de ouvir. Eu sou Chico, completamente contra a legalização. Canalhas! É isso, eu já tinha, obviamente, uma simpatia pela ideia
da legalização e no processo de pesquisa da série, a gente conversou com especialistas, a gente leu muito, a gente foi até o Uruguai, conheceu gente, conversou, enfim, e parece evidente que não é nenhuma questão ideológica ou moral, é uma questão pragmática de que a guerra às drogas fracassou, não funciona. E essa cena, ela funciona um pouco para ilustrar isso, né? Quando você tem o lado mais retrógrado, o conservador do Congresso Nacional e da repressão policial, etc., irmanado ao crime organizado contra a legalização da maconha, é porque tem alguma coisa errada nessa ideia, né? É porque tem alguma coisa ali que não funciona direito. Então, eu sou a favor da legalização sem a menor dúvida. Há 7 anos vocês começaram, surgiu a sementinha dessa série. Queria entender de vocês qual era a percepção que vocês tinham naquele momento, porque agora me parece que a gente está muito mais distante dessa legalização do que está agora, né? Tipo, o Brasil se mostrando até mais conservador que a média mundial em relação tanto ao uso recreativo quanto ao uso medicinal. Qual era a percepção que vocês tinham quando vocês começaram a escrever, ou quando ele te deu essa ideia naquela época? E como é que vocês veem isso hoje? Tem uma curiosidade que é engraçado que durante o processo de escrita da série, enfim, eu não sou um dos roteiristas, mas eu acompanhei muito, estava sempre junto com os roteiristas, eles iam contando todos os avanços, a gente ia conversando, discutindo e tal, e a gente conversava na sala que... porque, né, em 2014, 2015, de fato, o debate estava avançando bem rápido não no Congresso, mas no STF, e tinha a possibilidade de descriminalizar o porte e do usuário não ser mais punido, e tava avançando isso muito rápido. A gente até pensou, o que vai acontecer se lá em 2018, 2019, quando a série for lançada, e se já for legalizado, a gente tá aqui fazendo um exercício de futurologia, imaginando tudo que pode vir a acontecer, e aí quando for pro ar, todo mundo já vai ter acontecido um monte de coisa e já não vai ter nenhuma surpresa. Será que a série vai perder toda a graça, todo o ineditismo? O que vai acontecer? E no fim, enfim, pra tristeza do Brasil, enfim, e nossa também, aconteceu exatamente o oposto. Foi um recrudescimento de usos e costumes em geral enfim, tem uma onda de pensamento muito mais retrógrada que está tomando conta da política em geral brasileira e claro que a política de drogas também tá nesse pacote. Então, não aconteceu aquilo que a gente previa, a série tá aí no exercício de futurologia mesmo, mas a gente ficava com essa... O que vai acontecer? Como a gente vai lidar com isso? Será que a gente tem que prever que talvez... Enfim, a gente tinha essa dúvida. Mas vocês sentem que até, talvez, por linhas tortas, até tenha sido um momento mais oportuno e mais... talvez uma coisa um pouco mais difícil dentro de um contexto real, mas uma coisa proveitosa como discussão, o confronto entre o que a série veicula e o momento que o país vive, por exemplo? Acho que pra séries, pensando única e exclusivamente pra séries, sem dúvida que você tá num momento de polarização e de embate muito, né, dois lados muito claros de pensamento e muito, né, quem é contra, quem é a favor e tal, e o governo tendo uma política tão contrária ao que a legalização, acho que isso, sem dúvida, traz uma luz nova e gera interesse, né? Uma polêmica que gera interesse pela série. Pode gerar barulho, pode gerar... Então, sem dúvida que pra série isso pode ser positivo e pode ser interessante. Eu ia adorar se o presidente fizesse um tweet falando não assistam essa série porque ela fala da legalização. Ia ser, né? Faz barulho, faz as pessoas se interessarem, eu acho que é isso. A série, em última instância, ela não se posiciona contra ou a favor da legalização, apesar de nós, equipe, criadores e tal, sermos a favor. A série, ela mais joga a luz sobre o tema e torce para que o espectador, mesmo alguém que seja contra ou que acha que maconha é uma coisa do demônio ou que seja favorável à guerra às drogas por sei lá que motivo, depois de assistir, se ilumine, pelo menos com informações a respeito que a pessoa não tinha ido buscar, ou que não conhecia, ou que conheça a planta, a maconha, de formas diferentes, ou até o combate a ela de maneiras diferentes, e que isso possa iluminar o debate. Perfeito. Acho que ainda não proibiu, porque ele não descobriu ainda, não chegou ali, senão já tinha... Mas sobre o momento, acho que tem uma outra coisa legal dela estar acontecendo nesse momento, que é justamente no momento de polarização, a gente tentou fazer uma série que não
simplesmente levantasse bandeira. A gente queria, justamente como o Kiko estava falando, contribuir para o debate. E a legalização entra na série não como uma panaceia. Olha aqui, legalizou, o Brasil está salvo. Também porque a gente não queria levantar nenhuma bandeira, porque não nos parecia interessante dramaticamente. E também porque a gente queria que os personagens tivessem vida própria, que a legalização funcionasse como um ponto de partida para que a vida daqueles personagens fosse mudada e eles não fossem simplesmente caricaturas de uma ideologia ou do que quer que seja, né? Que eles tivessem profundidade e vida própria. Na verdade, só pra gente focar um pouquinho nos bastidores, ali você falou de vários personagens e tudo mais, a gente tem uma cena de uma multidão favorável ali, entender como é que é o processo de gravação daquele tanto de gente, desse biriba que percorre a cidade para poder vender a maconha ainda não legalizada. Como é que foi o processo de filmagem mesmo, de concepção daquilo ali? Bom, especificamente essa primeira sequência da série em que ele vende para muitos, né? Tem esse primeiro bloco, enquanto a gente ouve o debate, a gente vê ele vendendo para muitas pessoas diferentes, em muitos lugares diferentes. Isso a gente acabou espalhando pelo plano de filmagem, né? A gente teve 97 diárias de filmagem ao longo da série inteira, para fazer os 10 episódios. Essas ceninhas dele vendendo, ele comprando e tal, a gente deixava meio quase como coringa no meio das diárias, assim. Então tem uma diária que vai sobrar 1 hora. Então a gente enfia 1 ou 2 cenas do biriba vendendo. Aqui tem uma locação que pode ser muito legal esse lugar. A gente vai rodar uma cena nesse lugar, mas tem uma outra passarela incrível aqui do lado. Vamos tentar roubar 5 minutinhos. A gente tinha 2 câmeras. Rouba uma câmera, 10 minutinhos pra gente ir roubar e ele vender. Então tem muitas das cenas dele vendendo que são pessoas da equipe, porque a locação era legal, ou porque sobrou 5 minutos numa hora que a gente não esperava, ou... A gente foi rodando muitas cenas dele vendendo. Já ele tá em lugares diferentes, né? Ele tá no centro, ele tá no escritório chique, ele tá num médico, ele tá falando com estudantes, ele tá falando... Então a gente mostrar que ele realmente vendia pra um leque muito amplo de pessoas e classes sociais e estilos, e que ele era quase como um camaleão, assim. Ele se veste de um jeito que não chama muita atenção nem para um lado nem para o outro. Ele usa aquele óculos dele, que é quase como uma fachada para ele parecer um bom moço. E tudo isso para ele ser esse cara que consegue circular em muitos universos e que ninguém vai notar. Então, na concepção do personagem com figurinistas, com o maquiador, com maquiagem e tal, a gente pensou muito nisso também, em como ia ser o estilo do biriba, por isso. Porque nesse começo a gente entende que nos últimos 10 anos da vida dele, ele foi se adaptando para passar o mais invisível possível da polícia, porque ele sempre estaria com drogas e poder circular, andar pelos diferentes lugares, assim. E a aérea da grande manifestação foi filmada na Marcha da Maconha de 2017, né? A gente foi lá a gente rodou, a série começou a ser filmada, 2018. o bloco inteiro, em agosto de 2018. Mas a Marcha da Maconha foi, acho que em abril. Foi em maio. Acho que foi em maio. E a gente sabia, a série já estava em pré-produção, a gente chamou um operador de drone parceiro e tal, fomos ali com uma equipe pequenininha, pra já ter essas imagens pra escala e tal. Porque no roteiro já tinha essa cena dele, após a legalização, procurando um antigo cliente para vender maconha para lá, o cara que dá o bolo nele, inclusive, enfim, ele até sai bravo dali e... Era as comemorações da legalização, e aí a gente já foi juntar a gente sabia que ia ter muita gente na Paulista, era onde a gente queria, onde a nossa cena estava escrita, a gente rodou isso antes para já ter a imagem e, enfim, para dar essa escala de produção, esse tamanho que ele, né? 50 mil pessoas na Paulista. Agora que a gente soube como é que foi filmada essa grande manifestação a favor da legalização da maconha, a gente vai voltar a falar um pouquinho dos personagens. E para voltar a falar dos personagens, vamos ouvir mais um trecho. Sobe som. Você viu que legalizou o bagulho? Você vai arranjar coisa melhor. Salim não vai te deixar na mão, não. Surpreendente a declaração de Dona Irene, né? Quer dizer, você nunca pensa que uma mãe vai querer que o filho continue no crime, não é isso? Mas... A ideia que ela tem também do crime como uma coisa boa, né? Porque ele é fruto, basicamente, do crime dos anos 90. Uma visão completamente diferente, em que ela meio que romantiza essa questão do crime. Ela acha que, você vai conseguir coisa melhor. E a coisa melhor é ele participar do tráfico, né? E como é que... Primeiro, a Teca é incrível. Como é que é criar esse personagem buscando essa coisa dos anos 90, dos anos atuais, assim, que romantiza esse crime, que leva o filho para isso e, ao mesmo tempo, o filho quer sair dessa vida e a mãe não entende?
No processo de criação foi nos parecendo claro que o Biriba não podia só ter como obstáculo o que ele vai encontrar no mercado legal. Mas também essa vontade dele de mudar de vida tinha que encontrar resistência na vida pessoal dele, nas pessoas que ele ama. Foi partindo daí que a gente começou a criar o personagem da Dona Irene e imaginar como é que essa mãe poderia ver o que ele faz como um emprego estável e desconfiar que ele estava se metendo numa... a gente brinca um pouco com essa ironia, quase como se fosse o contrário, né? A mãe de alguém que está no mercado legal, que está querendo se arriscar numa outra coisa, que está dizendo, mas filho, você tem certeza que você quer fazer isso? Você não conhece essas pessoas. Você não conhece essas pessoas, tal. No desenvolvimento foi nos parecendo que a gente estava querendo um personagem interessante da Dona Irene. Porque também tem essa questão do pai do Biriba, que foi um criminoso e que morreu prematuramente. E como é que ela navegava nesse lugar? Como é que ela se acostumou com a ideia de ser a mulher de um criminoso? Como é que ela normalizou isso e como é que ela vive um pouco, né, nesse passado, né? Então, essa romantização tem a ver também com esse luto não resolvido dela, né? De não ter conseguido nunca encarar de fato quem foi esse marido. Então, eu não me lembro exatamente em que ordem que as coisas foram criadas, mas é desses mistérios da criação, assim, que as coisas às vezes vão um pouco se encaixando, a gente vai falando, nossa, tá aparecendo um personagem interessante aqui. E a gente... gostou muito de criar a Dona Irene. Foi um personagem muito saboroso de colocar de pé, assim. Teremos muitos episódios para falar de todas as ambiguidades das personagens, mas vou aproveitar para seguir um pouco nessa trilha do que a Dona Irene sugeriu, porque é isso, o Biriba começa prensado entre a legalidade e a ilegalidade e vê uma oportunidade de ascender se juntando com o Vini, meu xará, que é seu cliente, né, com essa possibilidade de abrir uma loja. Mas, ao mesmo tempo, também ele tem essa relação muito fraternal, muito próxima com o Salim, que é um amigo de infância, que é alguém com quem criou e é um cara central no tráfico. Até ouvimos nas palavras da Dona Irene, Salim vai te arranjar coisa melhor, porque ele tá ascendendo ali no tráfico. Então, assim, eu queria falar um pouquinho da escolha tanto do Luiz Navarro quanto do Henrique Santana, porque eu sei que eles têm uma amizade que antecede as gravações, inclusive, da série. Como é que foi isso um pouco? O Biriba e o Salim iam ser talvez os maiores desafios dessa produção de elenco. Porque a Dona Irene, por exemplo, a gente desde quando estava escrevendo lá atrás, e a gente imaginava a personagem, já conversava sobre ela, desde sempre eu imaginava a Teca. A Teca é uma parceira antiga da O2, a gente já trabalhou muito com ela, eu já filmei com ela algumas vezes, eu acho ela brilhante, talentosíssima, e eu achava que ela tinha a cara dessa personagem, ela tem uma cara dura, uma cara séria, uma cara que... Então, desde sempre eu queria já que a Teca fizesse a Dona Irene. Isso já estava no pressuposto da série, que a família do Biriba toda ia ser uma família negra, e a gente imaginava que o Salim fosse ser um amigo dele, que é um amigo dele branco. Então a gente queria também trazer pessoas que conhecessem a realidade dos bairros periféricos de São Paulo. Na teoria de que alguém que tivesse vivido essa realidade podia trazer uma verdade, conhecer uma prosódia, um jeito de falar, um jeito das pessoas se relacionarem que fosse mais autêntico. Então, a gente fez um processo de seleção de elenco que começou com um chamamento na internet mesmo. A gente botou adaptou 3 cenas do roteiro do primeiro episódio no site da O2 e vamos, interessados, a gente tá precisando de atores com esse perfil, essa idade, tem aqui essas cenas, se gravem, segura uma claquetinha com o seu nome, se grava, manda pra aqui pra produtora, a gente vai avaliar e depois chamar quem mais se enquadra no perfil aqui pra teste aqui na O2. E aí, desse processo, a gente, em, sei lá, 1 mês e meio que isso ficou no site da O2, a gente recebeu 2.600 vídeos, ficamos muita gente, e eu não aguentava mais assistir a mesma cena, né? Tudo era exatamente a mesma cena, 2.600 vezes, não aguentava mais. Ficamos 1 mês e meio assistindo isso, chegamos em 40 pessoas, 30, 20, fomos diminuindo, chamamos essas pessoas na O2, e aí começamos a fazer rodadas de teste com eles. E a gente tinha uma ou outra opção pra Biriba, mas Salim a gente tinha 2 que a gente gostava muito. E aí um deles era o Henrique Santana, que por acaso tava no Rio de Janeiro com o Luiz Navarro, eles são amigos de longa data, eles estavam juntos no Rio, e ele falou com o Luiz, Luiz, me ligaram da O2, preciso lá fazer uma leitura, eu não tenho como ir pra São Paulo, você me leva lá? Eles estavam meio de bobeira, o Luiz estava fazendo novela, ele estava meio de folga, não tinha uns dias livres. Me leva lá, de repente, sei lá, faz o texto também, porque
antes de começar esse chamamento de atores pela internet, a gente já tinha tentado chamar um ou outro ator para fazer leituras do Biriba. Isso muito antes e tal, e em janeiro de 2018. Nenhum tinha funcionado, a gente não tinha enxergado muito ninguém tinha entrado muito no personagem. A gente entrou nesse outro processo, e aí chamamos o Henrique, e o Henrique não dirige, o Luiz tinha carro, eles vieram juntos, sei lá, 6 horas, 5 horas, pegaram a Dutra, vieram para São Paulo. Henrique chegou lá para fazer o texto, e eu vi os dois, um do lado do outro, conversando lá na recepção do casting da O2. Tá bom, Henrique, vamos lá. Como é que você chama mesmo? Ah, prazer, Luiz. Toma esse texto aí, decora aí. A gente vai fazer, o Henrique vai fazer com o cara que a gente imaginou, mas faz aí com ele também. Você é ator também, não é? Então vamos fazer. Decora aí o texto. Dei 10 minutos pra ele, chamei, fizemos uma cena do Henrique com o outro ator que tava lá. Aí depois chamei o Luiz e eles, enfim, acho que eles já tinham vindo conversando pra caramba na estrada dos personagens. Eles fingem que foi por acaso, que foi só uma carona. Eles mentem pra mim. Eu não caio nessa, eu acho que eles já vieram com essa má intenção. E sorte a nossa, porque eles fizeram a cena ali na nossa frente, no teste, no estúdio de VT, e foi incrível. Muita sorte a gente conseguir trabalhar, achar 2 atores tão talentosos e com essa relação já que tem tudo a ver com os personagens. Entrosamento visível, incrível. Foi um luxo. Um luxo. Só pra gente poder voltar pro episódio ali, que em algum momento vai começando essa tensão. Eu sempre falo que aos 25 minutos eu começo a sofrer do coração e vou padecendo até o final. A gente tem o Biriba com essa ideia fixa de sair do crime. Ele se junta com o Vini, que é um playboy, pra poder fazer uma associação ali, criar uma loja. Não tem dinheiro pra poder criar esse negócio. E o episódio termina com essa reviravolta, que é o Biriba matando um policial, uma coisa que ele nunca esperava pra um cara que não quer ser criminoso. E aí a gente fica nessas nuances do Biriba o tempo inteiro. Pra você, Chico, o Biriba é um anti-herói? O que é o Biriba? Eu não vejo ele como um anti-herói no sentido dos anti-heróis de que a gente tem falado ultimamente nas séries, né? Walter White, tarará. Porque eu acho que ele não está cedendo a uma violência inata, né? Do jeito que acontece ali, ele é quase provocado a cometer aquela violência. E não espera aquilo, e se desespera com aquilo e tal. Mas eu acho que a gente coloca ele num lugar fluido, num lugar em que ele toca, às vezes, o lado da violência, da agressividade. É uma coisa que ele carrega dentro de si e que ao longo da temporada ele vai navegando e ele parece ter um pouco essa intuição de que ele precisa se segurar. Eu acho que o Luiz também fez um trabalho muito legal, assim, de ter a atuação dele tem uma coisa um pouco contida, que parece um cara que tá com um rio que tá... como é que fala isso? E aí, eu acho que tem isso dentro dele, sem dúvida. Mas eu não chamaria ele de anti-herói, talvez porque eu seja um pouco pai dele, eu não... Talvez ele seja muito humano, né? Acho que ele é humano, né? Talvez a gente enxerga ele muito, e na produção a gente conversava muito, é isso, ele é um cara que ele realmente tá tentando fazer o certo, ele tá tentando, só que, como todo protagonista, ele só se ferra ao longo do caminho e vai tendo que tomar decisões que ele tem que decidir entre o moralmente errado e o moralmente duvidoso. O Chico e o time de roteiristas são extremamente cruéis em fazer ele se ferrar o tempo inteiro, e o Luiz interpreta brilhantemente. Ele tem uma elegância no olhar, ele faz pequeno, assim, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção. Quando a gente viu essa leitura dele com o Henrique, essa primeira vez que eles fizeram juntos, ele fazia pequenininho, ele não estava tentando impressionar ninguém, ele estava ali, dentro dele, você sentia um turbilhão interno, assim. E a ideia desde o começo foi essa, assim, foi, obviamente, a gente... Como sádicos, que são os roteiristas, criou um monte de obstáculos na vida nova, vida é sádica também, na vida antiga, etc. Mas a gente também queria que ele carregasse obstáculos dentro dele, assim. E um deles é essa violência contida, é alguma coisa que ele represa, mas que pode a qualquer momento extravasar. Isso fez parte um pouco da constituição do personagem. Então, falando da crueldade dos roteiristas, para fechar, para encerrar o nosso primeiro episódio, eu gostaria que vocês exercitassem o poder de síntese, mas também dizerem pra gente, sem spoilers, o que a gente pode esperar dos próximos episódios. Eu acho que a principal coisa que a gente pode esperar é realmente o Biriba avançando cada vez mais, mas apanhando cada vez mais. Bela síntese. Então, minha gente, muito obrigado, Kiko, Chico, Camila. No segundo episódio, então, a gente acompanha os desdobramentos desse ato desesperado do Biriba e os próximos passos do núcleo legal e do núcleo ilegal
Eu sou Vinícius Calderoni, estarei aqui com Camila Silva, Kiko Meirelles e Chico Matoso para darmos sequência a essa brisa no próximo episódio do podcast de Pico da Neblina. Até lá.